Já se atrapalhei com os cabos aqui. Bom, a promessa da semana passada era de voltarmos ao Jabberwocky e é isso que nós vamos fazer. Eu quero dar uma olhada no poema. A gente já falou dele na semana passada, a gente vai voltar a ele em mais detalhe mais pra frente, especialmente quando for falar da tradução do Augusto. Já explico por que falarmos da tradução do Augusto também. Mas eu quero fazer uma pequena discussão no meio do caminho. Então começamos pelo poema. Vou fazer uma leitura estrofe por estrofe, com a minha pronúncia que não é a melhor do mundo, mas para a gente meio que pegar o som da coisa, e eu vou meio que traduzindo o que der para traduzir, estrofe por estrofe, para a gente ter uma noção da semântica clara, ou seja, do que quer que a gente entenda de fato do poema numa primeira leitura. Então começa com esse nome Jabberwocky. Não lembro se a gente falou do título. Tem duas coisas ao menos interessantes no título. Uma é a presença dessa sequência jabber, que quer dizer muito claramente em inglês algo como matraqueação, falatório, falatório incompreensível, algo especialmente. To jabber, he's jabbering, ele está falando sem parar, as pessoas não estão ouvindo. Então, existe algo referente a essa ideia do falatório, da fala incompreensível no título. Walkie não quer dizer nada. Jabberwocky é o nome de um monstro. Mas tem uma coisa que não costuma ser muito comentada e que não costuma ser resolvida nas traduções, inclusive a minha também não resolve, que é o fato de que o poema se chama Jabberwocky. Esse Y pode formar adjetivo, né? A ideia de ligado a. Inclusive, recentemente ele tem tido uma produtividade muito grande no inglês oral, né? Você pode dizer que um adjetivo que gerou debate esses tempos é o adjetivo rapey, tipo relativo a estupro. Um fulano que era meio rapey, tinha cara de estuprador. Isso aqui pode formar esse tipo de adjetivo. E aqui, nesse momento em que se fala pela primeira vez do monstro, de que o rapaz deve ter medo, o monstro é chamado de Jabberwock. Então, o nome do poema, na real, não é o nome do monstro. O monstro é Jabberwock e o poema é o Jabberwocky, aquilo que é relativo ao Jabberwock. Isso não costuma ser muito abordado. Mas, enfim, vale registrar. O poema começa com "'Twas brillig, and the slithy tufts did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the baragoves, and the mome raths outgrape." Esse "'twas" acho que a gente comentou, né? É uma espécie de convenção para começo. It was brillig. "'Twas" é uma convenção métrica narrativa meio comum. A gente não sabe o que é brillig, e as não sei o que, não sei o que, isso aqui parece um adjetivo, isso aqui parece um substantivo. Did, marcador de passado, verbo e verbo, no ou na, substantivo. Todas ou todos, adjetivo, estavam os ou as alguma coisa, e os ou as não sei que lá, não sei que lá. Parece de novo adjetivo substantivo, verbavam, faziam alguma coisa. Então aquela primeira estrofe que a gente comentou que é totalmente opaca. Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the Jub-Jub bird and shun the Frumious Bandersnatch. Cuidado com o Jabberwock, meu filho, as mandíbulas que mordem, as garras que agarram. Cuidado com a ave Jub-Jub e evite o frumioso, que a gente não sabe o que é, Bandersnatch, que a gente não sabe também. Frumious aqui se presta rapidamente à tradução, né? Porque a gente tem um radical semi-alatinado e uma série de morfemas aqui que gera esse mesmo ioso em português. A gente não sabe o que é, mas a gente consegue traduzir, é engraçado. Frumious, que eu não sei o que quer dizer, para frumioso, que eu também não sei o que quer dizer, né? Que é inclusive o que o Augusto fez. He took his vorpal sword in hand, long time the menacing foe he sought. So rested he by the tumtum tree, and stood a while in thought. Pegou sua espada vorpal, que eu não sei o que é, na mão, por muito tempo, ele procurou o inimigo, the foe, e eu não sei o que é esse adjetivo. Por muito tempo ele foi atrás, ficou atrás do inimigo chururu. Aparece ter man aqui no meio, né? O inimigo do homem, o inimigo manxome. Eu vejo meio que newsome aí no meio do caminho, que é nocivo, mas vamos pra frente. So rested he by the tum-tum tree. Então ele descansou
junto à árvore tum-tum e ficou um tempinho pensando. Né? Isso aqui é tudo bom em inglês, né? Essa estrofe é ainda melhor exemplo de choque entre a primeira e o miolo, como a gente falava na aula passada, do que a anterior. Fora esse vorpal, manxam e tum-tum. Uai, nome de árvore a gente não conhecia, não tem problema nenhum, mas a gente sabe que é uma árvore, tum-tum tree. Ela é toda transparente. Um comentário que eu não fiz, e de novo, algo que também não costuma se resolver, até porque, como a gente falou, a maior parte das traduções não é muito preocupada com a forma, e a tradução do Augusto e a minha foram feitas por duas pessoas que são mais obcecadas por quadradismo, talvez, do que o original. Vejam que quando eu li, eu mesmo que tropecei aqui, né? Existe uma mudança curiosa de ritmo aqui, né? He took his vorpal sword in hand, long time the manxome foe he sought, so rested he by the tum-tum tree, and stood a while in thought. O terceiro verso, que é isso que eu sempre digo para alunos de tradução de poesia, né? Houve uma mudança de acento, houve uma mudança de ritmo, e invariavelmente o poema está fazendo alguma coisa com isso. Nesse momento, ação, 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 e de repente ele para. E quando ele para, o verso muda de cadência. So rested he by the tum-tum tree, and stood a while in thought. Estrofe seguinte. And as in uffish thought he stood, the Jabberwock with eyes of flame came whiffling through the tulgey wood and burbled as it came. E, enquanto ele estava ali parado, né? To stand é ficar parado de pé. He stood in uffish thought. Em pensamento, perdido em pensamento, ok? Mas uffish a gente não sabe o que é. A gente sabe que esse ish forma adjetivo também, vagamente lembrando tal coisa. O Jabberwock, com olhos de chamas, came whiffling through the tulgey wood, veio verbando através da mata adjetivosa, a gente não sabe o que isso quer dizer, and burbled as it came, e verbava enquanto vinha. Quando eu estou dizendo que verbando, eu quero dizer, preencha isso com o verbo, a gente não sabe o que quer dizer, né? De novo, perdemos alguma coisa do sentido aqui, mas de novo a estrofe é razoavelmente clara. 1, 2, and through the vorpal blade went snicker snack. He left it dead, and with its head he went galumphing back. 1, 2, 1, 2. Engraçado que parece quase um comentário sobre a métrica do poema, né? 1, 2, 1, 2. And through, e de um lado ao outro, de ponta a ponta. A lâmina vorpal, a gente sabe que a espada é vorpal, a lâmina vorpal went snicker snack. To went snicker snack quer dizer que ela fatiou, cortou, né? Ela fez nicks, ela fez cortinhos e aqui é onomatopaico. Isso é engraçado. Não é necessariamente um verbo compreensível, mas é um procedimento tão comum do inglês formar esse tipo de onomatopeia, de verbo imitativo, que passa batido. The vorpal blade went snicker, snack. He left it dead, and with its head, ele o deixou morto, e com sua cabeça, he went galumphing back. Ele voltou, went back, galumphing. Esse verbo, esse gerúndio, do verbo galunfar, aparentemente, foi dicionarizado. Essa é uma das palavras do poema que entraram no dicionário hoje. Ganhou algum sentido essa ideia de voltar orgulhoso e galopante, por assim dizer. E aí acaba a narrativa e a gente tem de novo, veja que é tudo, o poema é um poema do espelho, né? E ele é todo especular. Ele tem as duas estrofes iguais no começo e no fim. Aí as estrofes 2, por assim dizer, se a estrofe 1 se repete no final, as estrofes 2 são o velho falando, cuidado com o Jabberwock, e aqui, and hast thou slain the Jabberwock, de novo, Jabberwock na posição final do verso, ou quase aqui, né? Aí a gente tem essas três aqui do meio, que são descrição dele caminhando, descrição da ação, e no meio do caminho essa pausa, né? Ele parado e o encontro. O encontro com o monstro se dá exatamente no meio do poema. Exatamente no meio, e o poema todo dividido simetricamente. As estrofes fazem a mesma coisa do meio para as pontas. É um poema de espelho, é um poema especular. Última fala do velho aqui. And hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. O frabjous day, Callooh, Calais, he chortled in his joy. E mataste o Jabberwock? Essa aqui a gente tem como no começo tinha aquele twas, que dava um ligeiro ar de arcaísmo para o texto, aqui a gente tem de novo esse hast thou, a segunda pessoa que já não era usada correntemente, com o verbo correspondente. O verbo to slay, equivalente de kill, no sentido ativo, né? E mataste então o Jabberwock,
venha para os meus braços, né, me dá um abraço, meu menino beamish. To beam é sorrir, um sorriso largo. Então, beamish é quase imediatamente compreensível. No verso seguinte, Kalu Kalei não quer dizer nada, e não precisa querer dizer nada. É tipo um yuhu, não precisa dizer grandes coisas. E é divertido que ele, quando ele inventa essa exclamação, Kalu Kalei, ele podia estar fazendo isso só para gerar uma rima fácil, né? Mas esse verso não rima, esse verso não tem rima. Ele parece fazer questão de dizer, não é só para gerar rima. E aqui na frente, Oh Frabjous Day, ó dia fabulous, joyous, sabe Deus o que quer dizer, mas parece ser bastante bom. Acho que eu mencionei essa história, estava ouvindo uma vez um episódio de um podcast da Jill Lepore, uma historiadora de Harvard, e de repente ela está fazendo uma pesquisa lá no arquivo e ela encontra uma coisa que ela estava procurando há muito tempo e dá para ouvir no fundo do áudio, assim, quando a pessoa apresenta o documento e ela grita, "Oh, Fraps Just Day." Aí você pensa, essa pessoa é das nossas. He chortled in his joy. Ele alguma coisa, ele verbou em sua alegria. E a gente repete a estrofe final. "'Twas brillig, and the slithy tufts did gyre and gimble, and the wabe, all mimsy were the baragovs, and the mome raths outgrape." Então o sentido do poema é mais ou menos esse, né? Essa jornada. A estrutura do poema fica razoavelmente clara para nós. Essa coisa especular, o dado de que ele vai ganhando clareza à medida que avança e depois perde essa clareza de novo no final. A gente não sabe o que acontece nesse refrão, e é muito curioso porque, além de tudo, tem um detalhe aqui. Estou aqui do lado da professora Sandra, tem um lado meio entardecer de um fauno, de uma alarmeia aqui, porque houve uma jornada, houve um passar de tempo, ele saiu, foi fazer alguma coisa, matou esse monstro, e no entanto no final do poema a gente está no mesmo lugar e no mesmo momento. It was brillig, né? A gente está na mesma hora. É o dia seguinte, é o mês seguinte, ou é uma coisa cíclica e ele vai ter que sempre matar esse monstro porque está tudo começando de novo, né? A ideia o poema não só é especular no sentido de ter uma simetria central, né, e apontar para as duas pontas, mas ele parece se fechar, ele parece retornar para o mesmo tipo de começo. Tem muita maluquice aqui no meio do caminho que não é só nas palavras esquisitas que o Carroll decide usar. Tem muita maluquice aqui formal mesmo. Esse poema é muito mais interessante do que pode parecer. É muito mais moderno e radical, inclusive, do que pode parecer se a gente simplesmente levar em consideração a coisa da linguagem inventiva, da bobagem, etc, etc. A gente comentou na aula passada um pouco as questões de tradução relativas muito especialmente a forma. Né? Questões de rima, questões de métrica, o fato de que existem essas irregularidades, isso é uma coisa que a gente... Eu não vou ficar mapeando ponto a ponto aqui porque é muito cansativo, mas seria um estudo muito interessante de se fazer, né? A partir de um corpus de traduções metricamente conscientes, que, como a gente já viu aqui, são meio que a exceção. Saúde, mãe. No grupo das... Ainda, mãe. Esperando se vem o terceiro, não veio o terceiro. A partir de um corpus de traduções desse tipo, a gente podia tentar localizar quem se preocupa com as imperfeições. Me agrada muito essa ideia. A gente está aqui separando, por exemplo, as traduções que eu agora acabei de chamar preconceituosamente de não metricamente conscientes, ou seja, as traduções que não se preocupam com a forma, não se preocupam com a rima, ou se preocupam mais ou menos, tentam botar um cheiro de rima e de metro, mas não tão duramente preocupadas com a reprodução dos procedimentos formais original, num lado. Do outro lado, a gente tem as traduções que tentaram fazer isso, que, portanto, foram buscar esse metro, foram ou buscar algum metro que correspondesse a esse, como no caso da tradução do Augusto de Campos, e eu não deixo de ver que nesse caminho de um lado para o outro, existe uma tentativa de maior abrangência, de maior correspondência. Como diz lá o Brito naquele textinho sobre avaliação objetiva da tradução de poesia, existe correspondência em mais níveis, existe mais correspondência, existe mais equiparação. Porque agora não só eu estou tentando dizer a mesma coisa, mas com o mesmo número de sílabas, com o mesmo tipo de acentos, com o mesmo tipo de rimas, eu estou tentando corresponder em mais níveis ao original. Mas é muito engraçado o quanto talvez possa haver um nível a mais em relação a isso, um outro nível de correspondência forte, e esse nível envolva não a ideia de perfeição, mas a ideia de imperfeição. A ideia de procurar os momentos em que o texto original não corresponde a essa grade, a esse padrão pré-estabelecido, em que ele metricamente varia, em que ele deixa de rimar, em que ele
Às vezes, por exemplo, não é necessariamente o caso desse poema, mas em que ele produz um verso hipométrico, um verso hipermétrico, menor ou maior do que devia. Ou seja, a correspondência final, a correspondência mais dura de todas, envolve necessariamente a ideia de imperfeição, a ideia de equívoco. Inclusive porque, como eu já disse aqui trocentas vezes, não me interessa ficar pensando se essa imperfeição é erro, é incapacidade ou é intencional. Me interessa simplesmente pensar que ela está ali como parte do texto. E como parte do texto, ela talvez necessitasse ser reproduzida. Já disse aqui para vocês que as duas traduções de que a gente pode falar mais de perto, a do Augusto de Campos porque sim, e eu repito, eu já volto a isso, e a minha porque sim também, porque eu tenho na mão, são feitas por pessoas que possivelmente pecam para o outro lado, né, para o lado da correspondência firme do que seja regular, né, do que seja quadrado. Péssima, péssima ideia, mas fazer o quê? Então tá aqui, o poema tá aqui. Lembrar que a Alice encontra a primeira estrofe virada do avesso, a ideia da especularidade de novo aparece, depois ela pega o poema todo, faz aqueles comentários que a gente mencionou na aula passada, e a pessoa que for traduzir o livro se vê com esse problema. E agora? Vou ter que responder a isso aqui de alguma maneira, vou ter que traduzir o Jabberwocky. E a gente já falou disso, isso traz uma super responsabilidade, é um negócio super complicado, ao mesmo tempo tem um dado de liberdade. Eu não sei o que boa parte dessas coisas querem dizer. Não existe uma tábua de correspondências para avaliar o sentido de Frumius, ou de Vorpal, ou de Manxam. Eu vou ter que fazer a minha leitura e propor uma solução. E essa solução, se vai ter que se encaixar em um determinado número de sílabas, em um determinado padrão de acentos, em um determinado quadro de rimas, pode inclusive me dar uma certa liberdade. Eu posso traduzir Manxam por Piliu, ou o que quer que eu queira, e posso jogar para o fim do verbo e com isso garantir uma rima com uma outra coisa que eu já tenha. Isso aqui tem que rimar com thought, se eu quiser usar pensamento, eu posso traduzir Manxam por infento e jogo isso para o fim do verso. Né? Eu tenho uma certa flexibilidade de criar essas palavras já tipo profecia autorrealizada. Né? Eu posso resolver os meus problemas ao mesmo tempo em que eu traduzo essas palavras. Existe um jogo muito interessante a se fazer aqui. Mas não é tão simples assim, porque as coisas pioram dentro do próprio texto. Alice encontra esse poema no livro, não sabe o que fazer com ele, fica com a cabeça cheia de ideias, tururu, tururu. Mas um pouco mais pra frente, ela vai encontrar o Humpty Dumpty, o ovo em cima do muro, etc., que vai fazer um belo discurso sobre palavras e sobre como as palavras significam o que ele quer que signifiquem, e sobre quanto ele paga extra para as palavras quando faz elas fazerem tarefas a mais do que necessário. Ele é o grande ditador poético, por assim dizer. Anos atrás, o Cristóvão Teza publicou o livro da tese de doutorado dele sobre prosa e poesia. E uma vez a gente estava conversando e ele dizia que lá do ponto de vista da tese dele, que era o ponto de vista bakhtiniano, o prosador é a pessoa que, muito grosso modo, orquestra e aceita as diversidades discursivas, ou seja, ele está, num certo sentido, abaixo da diversidade discursiva, ele é o cara que reconhece esse potencial, enquanto que o poeta é o camarada que está acima da linguagem e determina o que a linguagem deve fazer. O poeta é um caga-regras, em vários sentidos, sobre a linguagem. E a gente dizia que o melhor exemplo do poeta é o Humpty Dumpty. Ele é o cara que diz com todas as letras. As palavras fazem o que eu quero que elas façam. O que eu quero que elas façam. As palavras dizem o que eu quero que elas digam. Não é problema delas, não é problema do uso, da comunidade, do Saussure, não é problema dos jogos, do Wittgenstein, não. Eu que mando. O dono do discurso sou eu. E esse discurso está muito bem representado no contato da Alice com o Humpty Dumpty. A gente vai dar uma olhada nisso em inglês primeiro, porque eu preciso falar das correspondências com o texto. Então lembrem, ela está com esse texto aqui e ela chega, encontra esse cara que parece saber muito de palavras e ela inclusive diz isso com todas as letras. Ela diz: "You seem very clever at explaining words, sir." O senhor parece muito esperto nesse negócio de explicar palavras. O senhor parece saber bastante, said Alice. "Would you kindly tell me the meaning of the poem called Jabberwocky?" O senhor teria a bondade de me explicar o poema, o sentido do poema chamado Jabberwocky? Ela vai no ponto, né? Não quero que explique o poema, quero que me explique o sentido do poema. "Let's hear it," said Humpty Dumpty. Diga lá esse poema.
E aí vem a frase Humpty Dumptyanamente típica: I can explain all the poems that were ever invented and a good many that haven't been invented just yet. Eu sei explicar todos os poemas que já foram inventados. É curiosa a ideia de poema inventado, né, e não criado. Tem tanto um lado infantil para nós em português, especialmente inventar alguma coisa, quanto o lado do engenho, né, o poema como engenhoca. Posso explicar todos os poemas que já foram inventados e vários que ainda nem foram inventados. This sounded very hopeful. Isso deixa Alice esperançosa. Então ela repetiu a primeira estrofe. Ela diz a primeira estrofe para ele. E ele diz, that's enough to begin with. E é ótimo, porque, lembrem, o poema vai ficar mais fácil a partir daqui. Mas ele, por pretensão, por orgulho excessivo ou por ignorância, ele diz, não, vamos parar aqui na parte difícil. E ele vai começar a explicar a parte difícil, para nossa sorte. That's enough to begin with. Dá para começar por aqui. Humpty Dumpty interrompeu. There are plenty of hard words there. Tem muita palavra difícil ali. Brillig, a primeira palavra difícil que aparece, lembrem que o was é gramatical. Brillig means 4 o'clock in the afternoon. Que é uma explicação bizarra do tipo daquelas piadas surrealistas. O que um peixe tem em comum com um guarda-chuva? E a resposta é, os dois começam com a letra D. Não explica nada, só coloca uma camada a mais de problema. Brillig means 4 o'clock in the afternoon. Exatamente 4 da tarde. Por que, diz ele? The time when you begin broiling things for dinner. To broil é assar, na brasa, né? Assar no fogareiro. A hora em que você começa a broil things for dinner. Né? Broiling, Brillig. Parece que ele está inventando essa explicação. Parece que ele está tirando do data esfíncter, como dizem os jovens. Tem aqui um comentário, lógico, sobre o filólogo, sobre o crítico de literatura, sobre o explicador, o exegeta. Isso aí, claro que eu sei, é a hora em que você começa a assar coisas. Tá? Meio que inventando essa explicação, baseado em pouco mais do que a presença de um brr e de um l. Né? Não vejo grande semelhança mais. Mas é um fato curioso, porque existe uma explicação. Dentro do próprio livro, um personagem explica o poema. E aí agora a nossa questão passa a ser quanto a gente vai levar a sério a explicação do Humpty Dumpty. Devo, por exemplo, obrigatoriamente manter um semantema aqui de cozinha, assado, qualquer coisa. Devo acreditar nele ou não? Devo partir do princípio de que ele está também olhando para um poema opaco e inventando uma explicação, e traduzo como bem me apraza, e daí invento uma outra explicação? Mantenho as 4 horas? Não mantenho as 4 horas? Posso manter as 4 horas, mas dar outra razão? Conforme a outra tradução que eu tenha proposto? Pilhas de perguntas aqui. That'll do very well, said Alice. Isso explica muito bem, disse Alice. E aí, que é engraçado, porque a Alice é muito questionadora dessas explicações meio apressadas que ela recebe às vezes, mas nesse caso ela aceita. A autoridade e a postura de autoridade do Humpty Dumpty funcionam muito bem. That'll do very well, said Alice. And Slithy. Ela vai direto para a próxima palavra difícil. Twas Brillig and Slithy. Não só ela não pergunta as palavras óbvias, como ela não pula uma palavra difícil. Slithy. E aqui a coisa fica divertida, porque ele diz, well, Slithy means lithe and slimy. E essas duas palavras existem em inglês. Slimy é melequento, gosmento, e lithe, como ele mesmo diz, lithe is the same as active, é ágil, ativo. Mas ele sabe que uma menininha podia não conhecer essa palavra. E ele explica essa, não explica slimy. Slithy means lithe and slimy. Lithe is the same as active. You see, it's like a portmanteau. There are 2 meanings packed up into one word. E aqui vem a famosa explicação do que em português ficou classicamente conhecido como palavra valise. Um portmanteau é uma mala, uma valise de viagem em que você coloca as coisas e fecha todas juntas. E essa é a ideia, essa é a palavra valise, a palavra em que cabem 2 palavras, cabe mais de uma palavra. No textinho de abertura do Hunting of the Snark, que eu mencionei na semana passada, o Carroll vai um pouco além, ele explica como funciona. Ele diz, pense em 2 palavras e tente dizer as 2 ao mesmo tempo. Se você, ele tem toda uma brincadeirinha, se você tender um pouquinho mais para uma, você vai pronunciar
aquela alterada pela segunda. Se você tender um pouquinho mais para outra, você vai pronunciar a segunda alterada pela primeira. Mas se o teu cérebro for perfeitamente equilibrado, e essa que é a ideia genial, você vai pronunciar a perfeita bobagem. Você vai fundir as duas palavras e vai dizer slithy. Nesse caso aqui, talvez não seja o melhor dos exemplos, porque eu consigo quase separar sly é de uma palavra, o th é de outra e o y volta para a primeira. Mas essa ideia de fundir duas palavras a ponto de elas ficarem irreconhecíveis, mas de certa forma guardarem esse cheiro das suas origens. Isso aqui é o que o Joyce vai pegar e vai botar embaixo do braço e sair correndo igual um louco, e ninguém mais vai alcançar ele na hora de fazer o Finnegan's Wake. Essa ideia de fundir palavras a ponto de gerar irreconhecimento com essa ligeira sensação de familiaridade. Slithy quase quer dizer essas duas coisas, mas não quer dizer nenhuma delas. I see it now, Alice remarked thoughtfully. Agora entendi. É muito. Falei aqui que existe um comentário algo irônico sobre o filólogo, o exegeta, o crítico, o explicador de poemas, que está aqui explicando tudo, mesmo que eventualmente ele não tivesse como saber. Mas existe também o dado da leitura dessa explicação, porque a Alice vai engolindo essas coisas. E como eu disse, não é muito comum. E ela diz aqui, I see it now, tá, entendi. Ela de novo não quer admitir que acha tudo muito estranho, ou muito fake, ou muito inventado, e ela diz, não, sim, lógico, entendi. I see it now, Alice remarked thoughtfully. Ela está pensativa. And what are tufts? E o que são essas tufts? Bom, tufts, vem a explicação famosa dele, are something like badgers, they're something like lizards, and they're something like corkscrews. Esses travessões aqui implicam... É uma coisa meio diferentinha na convenção do inglês, acho que a gente já falou disso aqui. Se fossem reticências nesse lugar, a gente ia esperar suspensão, né? There's something like badgers, there's something like lizards, and there's something like corkscrews. Não é o que acontece aqui. O travessão normalmente implica interrupção. A pessoa ia falando uma coisa e mudou de ideia. Então, o ritmo que a gente pode supor aqui para essa fala seria algo como there's something like badgers, there's something like lizards, and there's something like corkscrews. Ele está meio que passando por cima do que ele está dizendo. Ele não sabe exatamente. E ele está descrevendo um ser, uma criatura, que é, de certa forma, parecido com um texugo, também parecido com um lagarto e também parecido com um saca-rolhas. A gente não pode nem imaginar que bicho é esse. E a Alice, que está lá forçando o seu limite de acreditar em tudo que esse cara fala, diz, they must be very curious looking creatures. Nossa, deve ser uns bichos esquisitos, pacas, né? E ele responde, they are that. São mesmo, said Humpty Dumpty. Also, they make their nests under sundials. Also, they live on cheese. E aí tem uma coisa de truco, né? Trucos 3, 6, 9, o diabo. Ele é apanhado na sua explicação meio forjada, fingida, inventada, e em vez de ele dizer, não, desculpa, me confundi, ele dobra a aposta, né? Ele ainda dá mais detalhes. E elas fazem o ninho embaixo de relógios de sol e vivem de queijo. A coisa só vai piorando. E Alice, ok, vamos em frente. And what's the gyre and to gimble? Did gyre and gimble in the wave? To gyre is to go round and round like a gyroscope. Maravilha. Gyroscope, talvez alguém diga. Girar. E aí a gente tem o verbo girar em português e eles não têm. Ele está meio que inventando um verbo que para nós seria quase transparente. To gimbal is to make holes like a gimlet. Um gimlet é uma verruma, aquela ferramentinha que tem uma broquinha na ponta e um lugar para você segurar. Fazer furos. Então, esses animais estão girando e espiralando. Lembre, eles são something like corkscrews. Eles parecem saca-rolhas. Tô vendo coerência aqui? Tô vendo uma lógica? Ou tô vendo esse cara meio que tentando amarrar as explicações que ele está inventando uma na outra? E aí a Alice, que agora já está cheia de si, e é super divertido ver esse pacto aqui, porque ninguém está entendendo esse poema, ninguém sabe o que esse negócio quer dizer, mas eles já estão criando toda uma conversa de eruditos em torno desse pacto que eles criaram. And the wabe is the grass plot round a sundial. Onde que elas estavam gyring and gimbling? No wabe. O que é o wabe? O gramado que fica em volta do relógio de sol, imagino, disse Alice, surpresa com sua própria engenhosidade. Isso aqui não quer dizer ingenuidade, é frequente ver traduzido desse jeito, com a sua própria inventividade. Mas claro que sim. E ela se chama de wave, you know, because it goes, e aqui é uma sacanagem, because it goes a long way before it and a long way behind it. Wave, way before it, way behind it.
E a Alice, que a essas alturas já está mais tiozão do pavê que ele, diz "And a long way beyond it on each side", Alice added. E também para além de cada lado, né? E ele, a essas alturas, ele já está criando uma discípula. Ele diz exatamente. E segue em frente. "Well then, Mimsy is flimsy and miserable". Mimsy é flimsy, que é frágil, fraquinho, e miserável, que não quer dizer necessariamente falta de grana, mas quer dizer extremamente triste. E ele ainda comenta, eis outra valise para você. Elas estão mimsy. Tem um outro detalhe aqui que é, eu imagino que todo leitor de inglês veja mimsy e pense em mimsical. And whimsical, desculpa. Não sei por que razão. Que quer dizer caprichoso, inventivo num sentido meio liviano. Mas isso ele não inclui aqui. Ele diz duas outras coisas, flimsy and miserable. And a Borough is a thin, shabby-looking bird with its feathers sticking out all around, something like a live mop. E um Borough, antes que você pergunte, é um pássaro magro, com uma cara meio esfarrapada, meio fuleira, com as penas espetadas para todo lado, parece um esfregão vivo. And then Mome wraths, disse Alice. I'm afraid I'm giving you a great deal of trouble. Desculpa, tá incomodando aqui. E ele diz, bom, problema nenhum. A wrath is a sort of green pig. Não é um rato, como a gente poderia pensar. Um wrath é um tipo de porco verde. Mas Mome, eu não sei direito. E é ótimo, porque ele tá tipo na penúltima palavra que ele tem que explicar, ele diz, essa eu não sei. Acho que é uma abreviação de from home. From home. E que quer dizer que eles se perderam, sabe? Eu acho ótimo que ele recorre a esses sabe nas horas que ele está mais inseguro. E a última palavra da estrofe, a última palavra complicada, and what does outgrabe mean? O que quer dizer outgrabe? Parece um passado e ele vai dizer que sim, well, outgrabing, o presente, is something between bellowing and whistling. É algo entre dar berros e assovios. Né? É algo entre berrar e assoviar. Com meio que um chiado no meio do caminho. Um sneeze no meio do caminho. However, you'll hear it done, maybe down in the wood yonder. Você vai ouvir esse barulho quando você entrar na mata aqui. E depois que você ouvir, você vai ficar bem satisfeita. Quem é que anda recitando esses poemas difíceis? Ele acaba aqui a conversa e a gente não vai ver a explicação da parte que não precisa ser explicada. A gente só vai ver a explicação da parte complexa do poema. Tem um comentário muito divertido aqui que é, no fim de contas, você vai ouvir quando entrar na mata, e quando ela entrar na mata vão ser as coisas mais complicadas do livro para ela, então, tipo, se prepare, você está entrando nesse mundo agora, você vai conhecer. Mas eu gosto desse, and when you've once heard it, you'll be quite content. Eu não posso te explicar essas coisas, mas depois que você ouvir, você vai ficar muito satisfeito. É a ideia de você vai precisar passar por isso, você vai precisar entender essas coisas. Tem muito aqui do comentário do que a gente falava lá atrás sobre essa ideia toda do poema incompreensível, do poema que não é racionalmente explicável, e de repente você tem aqui uma coisa que diz, mas depois que você ouvir, depois que a música fizer sentido, você vai ficar muito satisfeita. Vai te satisfazer mesmo que você não entenda. A gente termina com um comentário que é algo críptico sobre uma palavra do poema, mas que na verdade também, no fundo, é um comentário geral sobre a poesia e sobre a tradução para nós desse tipo de poesia. Eu vou fazer aqui a pequena heresia de começar pela discussão do meu aqui, só que eu coloquei no lugar errado. Deixa eu fazer mais rápido aqui. Ô diabo. Fiz burrice. Aqui tem o recado que é para a editora, vocês não precisam disso. A letra tá pequenininha aqui, mas acho que dá para ler e eu vou dar uma aumentada aqui para vocês. Coloquei isso lá no fórum também, então tem por lá. A tradução do poema, não vamos comentá-la porque não confio tanto assim. E essa aqui ainda vai mudar. A gente tem um poema aqui chamado Parlengão, onde a gente mantém o parla da ideia de falar,
de certa forma. E o poema diz, e eu vou lê-lo sem maiores comentários aqui. Brildava e as tolimúvias pindas jorriam giltas nos valsões. Fafres zuldavam as lorrindas e os pulhos davam grões. Estrofe opaca. Mas olha o parlengão, rapaz, monstro que morde, arranha e pega. Olha o jurju e deixa em paz o frúmio bandurrega. Mas ele saca a espada vurpa e vai atrás do vil mecando, e sob a sombra da tuntúmia detém-se então pensando. E enquanto Sólio meditava, o parlengão Tatá já vinha, munfando pela mata glava com cara de ufrelinha. 1, 2, 1, 2 e talhe seco a vurpa cerça num instante. Vitória, corta-lhe a cabeça e volta orgulopante. Então mataste o parlengão. Vem a mim, rapaz risente, que mareglia, eviva, evia, garfungalhou, contente. Bril dava, e as tolimúvias pindas jurriam giltas nos valsões. Fafres zuldavam as lorrindas, e os pulhos davam grões. Por que eu leio com vocês a minha tradução? Primeiro, porque eu tenho o documento bem fácil aqui. Segundo, porque eu posso correr agora para o trecho do Humpty Dumpty para ver o que se faz com um poema desse tipo na hora que ele precisa ser explicado. Por que eu posso fazer isso mais fácil com a minha tradução? Porque a tradução do Augusto é uma tradução isolada, ele não traduziu o livro, ele traduziu o poema. Essa tradução foi usada, especialmente na tradução do livro do Sebastião Shoa Leite, que empregou as traduções do Augusto, o que até gera um exercício interessante, porque o Sebastião Shoa Leite teve que trabalhar, na hora de escrever as explicações do Humpty Dumpty, com a tradução de outra pessoa, que era, em alguma medida, a situação do crítico, a situação do exegeta de novo. Ele estava diante de um poema que ele precisava explicar, mas cujas explicações ele não tinha inventado, cujas razões ele não tinha criado. Ele teve que ser ele próprio uma espécie de Humpty Dumpty. No entanto, se a gente for pensar na condição normal, na condição original de produção do texto e do poema, a gente tem exatamente uma mesma voz, um mesmo enunciador por trás das duas coisas. Ou seja, você precisa articular os dois momentos de solução de problemas. Você já traduz o poema pensando no que o Humpty Dumpty vai poder dizer depois, ou você escreve o Humpty Dumpty a partir do que o poema fez, mas você tem como inclusive alterar. E isso aconteceu no meu caso. Você chega lá na cena do Humpty Dumpty, você descobre que uma explicação está muito difícil de encaixar, você volta na tua tradução do poema e altera a tradução do poema para que as coisas se encaixem. Então existe uma mecânica mais fluida aqui. O que diz o trecho do Humpty Dumpty? Você parece muito bom para explicar palavras, disse Alice. Você poderia me fazer o favor de explicar o sentido do poema chamado Parlengão? E vejam que na minha tradução, como na do Augusto de Campos, não se mantém aquela gracinha do Jabberwocky, Jabberwock. Diga como ele é, falou Humpty Dumpty. Eu sei explicar todos os poemas que já foram inventados e muito poema que ainda não foi inventado. Isso parecia promissor. Então Alice recitou a primeira estrofe. Já dá para começar, Humpty Dumpty interrompeu. Já tem várias palavras difíceis aí. Brildar é quando o relógio bate às 4 horas da tarde. Então manteve-se a explicação do horário. Né? Mas o porquê agora é completamente outro, que é quando você dá brilho na louça para o chá. Brildar, dar brilho. Você inventa uma explicação completamente tirada da manga também, mas nada relacionado ao broil do original. Eu tirei toda a ideia de assar coisas e coloco um chá bem mais civilizado aqui no meio do caminho. O nonsense, o não sentido, me dá essa autorização, eu imagino, talvez dê, e esse jogo entre a liberdade da invenção no poema e a pretensa explicação racional do Humpty Dumpty continua se mantendo. Cabe direitinho, disse Alice. E pindas? Aqui tem uma coisa curiosa, porque na explicação do original, ela vai de palavra em palavra. Né? It was brillig and the slithy tufts. Só que o adjetivo está antes do substantivo, porque é em inglês, slithy tufts. Aqui eu tenho tolimúvia as pindas. Na hora de explicar primeiro o adjetivo na tradução ficou em segundo lugar, tolimúvias pindas. Então ela dá um salto em português, que não tem no original. Bom, pindas quer dizer lindas e pintadas. Pintadas no sentido de manchadas. É como uma valise, sabe? Tem dois sentidos enfiados na mesma palavra. Precisou espichar um pouco a explicação, inclusive estender as pintadas no sentido de manchadas, para manter
o fecho do parágrafo. Tem dois sentidos enfiados na mesma palavra, é como uma valise. Aqui a gente está num domínio muito curioso, que não é infrequente quando a gente tem que comentar o próprio texto dentro da tradução, por exemplo, um poema que aparece na tradução, que é o de começar a escrever coisas que não estão no original. O original era inclusive mais econômico, mas eu, para fazer isso funcionar, preciso colocar uma frase a mais na boca do Humpty Dumpty. Agora eu entendi. Alice comentou pensativa. E as tolimúvias são o quê? Bom, aí vem o bicho, né? As tolimúvias são os bichos parecidos com topeiras, tirei texugo, elas são parecidas com lagartos e são parecidas com os saca-rolhas. Ok, igual o dele. Devem ser umas criaturinhas bem curiosas. Isso elas são mesmo, disse Humpty Dumpty. E ainda fazem o ninho embaixo dos relógios de sol. E ainda vivem de queijo. Ele está lá se enterrando na sua explicação. E o que é jurriam e gildavam? Jurrir é pular como um jorro. De novo, jorro, jurrir, alguma possibilidade de explicação. Lembra do original Gyre? Era uma explicação bem mais longa. Aqui eu opto por uma explicação mais curta. Gildar é fazer ilhós. Um ilhó, depois um ilhós, é bom, onde você passa o cadarço do tênis, por exemplo. Fazer furos como um gimlet. Gimbal tem uma ligeira ligação com gimlet. Gildar não tem nada a ver com ilhós. Aqui a explicação é completamente uma aberração. O Humpty Dumpty aqui vai mais longe do que no original. Lá ele parece estar mais coerentemente inventando a partir do som. Aqui ele parece estar tirando da manga. A gente está mudando um pouco o sentido do que ele faz. E os valsões, aqui a Alice vai tomar o seu poder de explicação, são a grama em volta do relógio de sol, eu imagino. Disse Alice, surpresa com seu próprio talento, aquela ingenuity. Mas claro, e se chama valsão, sabe, porque vão tão longe para frente e para trás do relógio. E vão tão longe para os lados também. Então vão tão, valsão, até agora é o máximo que se conseguiu. Alice acrescentou. Exatamente. Bom, então, Fafris quer dizer desconsoladas, e Zuldar é zurrar, ir para o sul, eis outra valise, e inventa completamente. E uma lorrinda é um passarinho magrelo e com cara de maltrapilho, com as penas todas arrepiadas, uma coisinha que parece um esfregão. E aí vem os pulhos, disse Alice. Desculpa se eu estou lhe dando muito trabalho. Bom, um fulho, aqui a gente tem um problema de revisão da tradução ainda, é um tipo de porco verde, mas pulho eu não sei bem. Acho que o P é de perdidos. Funciona. Porque eles não sabem onde estão, sabe? E o que quer dizer davam grões? Na verdade, desculpa, deixa eu dar a explicação inteira aqui. Então, eu reconstituí na minha área. Porque no original eram momraths, eram duas palavras. E aqui eu só tenho uma palavra. Momrath virou pulho. E aqui ele diz no original, eu sei o que é um wrath, mas não sei o que é um mom. Ele inventa o mom. Aqui eu digo, ele sabe que seria um fulho, que ele não lembra agora, que ele não vê no texto, mas pulho ele não sabe. E o que quer dizer davam grões? Bom, grões ficam mais ou menos entre um berro e um assovio, com um tipo de espirro no meio do caminho. Mas acho que você vai acabar ouvindo uns grões, lá mais no meio das árvores. E quando você ouvir uma vez, vai ficar bem satisfeita. Qual que é a ideia aqui? Justamente pensar nessa articulação, que é o que está pautando a gente desde o começo para traduzir um poema como esse, entre o que precisa ser feito de uma certa forma e o que me dá liberdade de agir quase com irresponsabilidade, ou no mínimo com inverificabilidade. Ninguém vai poder me dizer que eu estou radicalmente errado ao traduzir momrath por pulho. Ninguém sabe o que é um momrath. Nem o Humpty Dumpty, que inventa essas explicações todas, tem uma explicação coerente para dar para o que é um momrath. Eu posso inventar. E em podendo inventar, eu posso também inventar uma explicação dessa minha invenção. É uma situação extremamente curiosa, porque a pessoa que traduz está na posição de ter que criar uma explicação forjada e quase falsa para suas próprias soluções que, na verdade, têm outras razões de ser. E são soluções e invenções de segundo nível, porque partem de problemas propostos pelo original. Então, eu falava lá atrás, né, que apesar disso poder parecer bobagem, leviandade, brincadeira, essas coisas começam a colocar profundas questões sobre funcionamento de linguagem e, para nós aqui, funcionamento da tradução. Vejam o tipo de questionamento que se apresenta para a pessoa que está traduzindo. O que é reproduzir sentido, o que é ter liberdade para criar, o que é ingerência e intervenção sobre o sentido e a construção do original. Posso colocar uma frase a mais na boca do Humpty Dumpty? Posso tirar um pedaço da explicação dele, sendo que eu traduzi mom, wraths por uma palavra só? Eu vou precisar de uma explicação mais breve e vou ter que inventar uma referência a um outro animal externo ao poema que ele não põe no original. Até onde vai o limite da maldita palavra fidelidade, ou da correspondência, ou da equivalência aqui? Até onde eu posso ir e ainda estar dizendo que traduz o mesmo texto?
traduz um texto que ninguém pode verificar se é exatamente igual ou se, acima de tudo, diz a mesma coisa. Mesmo no momento em que o original se dedica explicitamente a o sentido daquele poema, a explicar aquele poema, que é o que a Alice pede pro Humpty Dumpty. Queria só dar uma terminada aqui falando do poema do Augusto de Campos, para a gente terminar com chave de ouro. Direto para o poema. Bom, a gente já tinha lido, né? A primeira coisa que eu tinha dito que ia fazer, falar do porquê do poema. Já mencionei lá para trás, o poema é uma espécie de mito, e merece ser, especialmente porque, como eu falava lá naquela fala da USP, que alguns de vocês viram, é um excelente poema. É um poema por si só de grande qualidade. Falei de questões formais fortes, duras na aula passada, mas agora eu queria dar só uma olhada no texto geral para a gente justamente tentar ver como funciona. E uma coisa que me interessa muito aqui, ver coisas que eu já... ideias em que eu já toquei em outros momentos, o quanto o grande problema da tradução de poesia, liberdade de construção. Eu tenho uma grande construção formal, porque eu preciso do número de sílabas, eu preciso das rimas, eu preciso dos acentos, tururu, tururu. E isso, paradoxalmente, me gera uma certa aura de liberdade semântica, discursiva. Eu posso dizer as coisas de jeitos um pouquinho diferentes. Eu posso trocar a ordem dos versos, às vezes, se for estritamente necessário. Eu posso tirar um adjetivo, eu posso acrescentar alguma coisa para gerar uma rima. Eu posso, em teoria, usar de recursos que não estão à minha disposição na prosa, ou ao menos recursos que precisariam de uma explicação muito mais consistente em prosa. Por que diabos você está fazendo isso se não precisava? Se o sentido podia ser transferido. Aqui eu não posso transferir o sentido porque eu tenho um monte de regras de outra ordem na minha cabeça que eu preciso seguir. E isso me coloca numa possibilidade de algum tipo de liberdade, inclusive no sentido talvez ruim de tomar liberdades com a semântica. Aqui, de novo, isso está posto de uma maneira muito mais radical, porque não existe uma verificabilidade do sentido, não existe uma correspondência possível de uma explicação. Eu posso ir mais longe, eu posso inventar mais, mas ao mesmo tempo preciso encontrar algum lugar entre correspondência formal, correspondência semântica e correspondência, digamos, grosso modo, discursiva, que me permita garantir que eu estou produzindo uma versão do mesmo poema, eu estou traduzindo o mesmo poema. Já falamos aqui que o Augusto opta por um verso maior do que o original. Isso é um recurso tentador, na medida em que as palavras do português são maiores do que as palavras do inglês, e pegar esse espaço mais largo me permite colocar mais coisa dentro do verso. Então o que a gente tem aqui de saída é provavelmente o melhor tradutor de poesia que a gente já teve, trabalhando num meio que ele conhece muito bem. Ele é especialmente muito bom de rima, de inventar boas rimas. Trabalhando num meio que ele conhece muito bem e tendo se dado essa margem maior de sílabas e tendo essa liberdade semântica. A gente poderia esperar que não houvesse muita necessidade de perda ou de acréscimo significativo. Ele tem campo para trabalhar, ele tem para onde correr. No entanto, ele toma umas decisões curiosas, e é só sobre isso que eu queria falar aqui agora. O poema começa com era briluz, as lesmolisas touvas roldavam e reouviam nos gramilvos, estavam mimsicais as pintalouvas, e os momirratos davam grivos. Já falamos disso na aula passada, vale agora só retomar isso dentro do espírito do que a gente está falando agora aqui. Tudo aqui é um pouquinho mais claro do que no original. Briluz tem brilho e luz muito claramente, lesmolisas tem lesmas lisas, ok. Touvas, ok, vamos dizer que está mais opaco, mas eu ainda acho que tem tolas de alguma forma aqui. Roldavam e reouviam, ok, maravilha, não vou fazer nos comentários. Nos gramilvos, a grama está ali presente. Mimsicais, eu acho uma escolha estranha, sempre achei uma escolha estranha, porque esse encontro consonantal não é português, ele aponta nitidamente para o original, e ok, eu entendo a ideia de vamos marcar isso como uma tradução, vamos marcar isso como ligado àquele mimsy, mas uma escolha que particularmente não me agrada. E aqui ele vai mais perto ainda daquele whimsical que eu mencionei. Ele acaba quase produzindo um calco em português, né? Mimsicais. Tem musicais escondidas aqui
que também não estava no original, não é um problema que não estivesse no original. As pintalouvas, tem um pintacilgo aqui, tem sei lá o que, mas parece um nome de bicho, eu acho legal isso. E os momiratos davam grilvos. Obviamente ele está aqui buscando as rimas, gramilvos e grivos, está se apoiando muito bem nessa possibilidade de fazer rimas perfeitas a partir de palavras inventadas, né? Touvas, louvas, gramilvos, grivos. Momiratos é um pouquinho complicado porque tem rato, e o original definitivamente, ou não está tão perto assim, mas na explicação que a gente vai ver o Humpty Dumpty dá, não tem rato. Foge do Jaguadarte, o que não morre. Beware the Jabberwock, my son. Esse não morre, acho que a gente já falou disso aqui, tá aqui obviamente para gerar essa rima boa com corre, que ele escolheu para traduzir Shan, mas ele acrescenta um sentido, né? O poema não diz isso. O poema em momento algum diz que o Jaguadarte é imortal ou difícil de se matar, só diz que é um monstro, né? Garra que agarra, bocarra que urra, a gente falou disso, sonoridades para lá de boas. Acho que eu fico aqui falando, a gente já falou disso, mas eu acho que eu falei disso na outra coisa da USP lá. Esse verso é lindo, né? Acrescentou um monte de rima interna, the jaws that bite, the claws that catch, garra que agarra, bocarra que urra, ficou excelente. Foge da ave fel-fel, meu filho, o meu filho que tinha sumido lá daquele verso, porque ele precisava gerar uma rima com esse aqui, então tipo, putz, como é que eu vou fazer para rimar filho com alguma coisa que não tem empecilho? Não rola. O que ele optou foi, não, vou inventar um negócio aqui, fazer um acréscimo, esse acréscimo é inquestionável, fazer um acréscimo aqui, mas daí perdeu-se aquele meu filho que gera uma relação bonita do rapaz com o velho, vou jogar isso lá para trás, onde couber. Então, existe uma troca de ordem e existe um acréscimo, tudo isso por causa da exigência da rima. E aqui a gente tem o e corre do frumioso Babassurra. Ele inventou um nome qualquer para o monstro para rimar com urra. Aqui ele está definitivamente se apropriando desse mecanismo com total competência, e frumioso fica pela contra aquele frumious, que é, como eu dizia, quase que insinua uma tradução já. Diga-se de passagem, é exatamente esse adjetivo que o Carroll vai comentar na abertura do Hunting of the Snark. Ele vai dizer que frumious é uma mistura de fuming, soltando fumacinha, e furious, e furioso, e que se você tiver uma cabeça perfeitamente equilibrada, você pensa fuming, furious e fala frumious. É exatamente essa palavra que ele comenta lá. Ainda tem esse outro detalhe, né? Preciso não só fazer com que esse poema funcione junto com a explicação do Humpty Dumpty, mas também com a explicação que vai aparecer lá na abertura do Hunting of the Snark? Provavelmente não. O Augusto consegue fazer, vai funcionar, mesmo que ele não fosse pensar no Snark, como não pensou, até agora pelo menos. No caso dessa edição que a gente está preparando com a Antofágica, o Snark vai aparecer junto. Então eu preciso que esse texto funcione com a explicação do Humpty Dumpty e com a explicação do Carroll no Snark. Ele arrancou sua espada Vorpal, com a espada Vorpal in hand, e foi atrás do inimigo do Omundo, aquele manxome foe. Ele vai justamente atrás daquele man com boas razões. Foi atrás do inimigo do Omundo. Na árvore Tantan, ele afinal parou um dia sonilundo. Na árvore aqui é problema da cópia do documento. Vejam que na tradução dele, como na minha, aliás, o versinho é bem regular, né? Ele arrancou sua espada Vorpal e foi atrás do inimigo do mundo. Na árvore Tantan, ele afinal, a gente não tem um reloginho muito corrente, mas também não tem algo que sublinhe aquele verso que descompassa no original, esse terceiro verso aqui. Parou um dia sonilundo. E tem um outro detalhe aqui, uma nova troca semântica, né? Ele coloca esse mundo aqui e daí vai rimar com sonilundo, que no original era mais direto, né? Ele está simplesmente in meditation, né? Que ele está pensando. E aqui, o curioso é que nesse texto aqui ele para com sono. Ele arranca a sua espada e vai atrás do inimigo. E daí acabou parando com sono, adormecendo. No original, ele para descansar. Descansar não necessariamente quer dizer dormir. E ele está pensando. Isso é curioso. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês verem exatamente esse trecho no original. So rested he by the tantum tree and stood, ele está de pé, a while in thought. And as in uffish thought he stood,
E enquanto estava pensando desse jeito uffish, ele está parado de pé pensando. E na tradução, ele está sonilundo em sussustada cesta. Ele dormiu definitivamente. Ah, isso muda muito o poema. Porque se eu tinha, fiquei lá fazendo a referência do Mallarmé da Sandra, se eu tinha essa ideia do poema cíclico, do cara que sai na aventura, retorna para o mesmo lugar, aqui eu acrescento um elemento que não estava no original. No original não tem sono, não tem a possibilidade do sonho. Aqui a gente meio que insinua que, olha, ele parou com sono, ele estava dormindo quando o monstro chega. É plenamente possível que uma leitura diga para nós que isso está acontecendo na cabeça dele. Isso eu não vejo no original. E é um dado curioso, a gente pensar que uma alteração tão grande, digamos assim, a abertura da porta de uma leitura tão diferente do original, aparece num poema em que eu tenho essa flexibilidade, não só da cama mais larga do verso com duas sílabas a mais, mas essa flexibilidade semântica de inventar essas palavras. Eu não precisava usar a palavra sesta aqui. Eu podia ter colocado pensamento ou ideia e rimado, em vez de sussustado, inventado alesta, sei lá que diabo. Podia ter feito qualquer coisa aqui. Tem muita possibilidade para não ter que inventar algo que não está no poema. É um dado muito, muito estranho dessa tradução. Enquanto estava em sussustada cesta, chegou o jaguardarte, olho de fogo, sorreu fiflando, é muito bom, através da floresta. Aqui perdeu-se o adjetivo da floresta, normal. E borbulhia um riso louco. Outro verso muito bom. E detalhe, essa é como eu falava na aula passada, a única rima não perfeita do poema inteiro. O original tem 3 pares de rimas zerados. E aqui a gente tem uma rima e fogo com louco é uma semi-rima. É uma rima próxima. Eu tenho vogais muito próximas, consoantes muito próximas, Q e G. O máximo que o Augusto de Campos consegue ser imperfeito é quase perfeito. Aí, 1, 2, sua espada uma vorta, e é engraçado que lá atrás a espada vorpal, aqui vira a espada... Aqui, no original ele repete a palavra. Vai, vem, vem, vai, went, snicker, snack. Ele jogou para o verso seguinte. Para trás, para diante. Cabeça fere, corta e fera morta, ei-lo que volta galunfante. Ele transcreve o galunfante, né? Galumfing, galunfando, aqui ele diz galunfante, sem se preocupar com qualquer outro tipo de transposição. Eu gosto dessa estrofe aqui, ela tem um movimento legal, né? 1, 2, sua espada uma vorta, vai, vem, vai, para trás, para diante, cabeça fere, corta e fera morta. Ele que volta galunfante, mete uma riminha interna bonitinha aqui, fere, fera, corta, morta. Lindo como verso, perfeito como tradução. E aí a gente tem a estrofe final do velho. Pois então tu mataste o jaguardarte, vem aos meus braços, ó menino meu. Engraçado, Beamish Boy imputa essa felicidade, parece imputar essa felicidade ao rapaz. E aqui é só ó menino meu. Ó dia fremular, ou frabjous day. Eu não sei, eu não vejo grandes borogodós aqui. Bravo, bravarte, qualquer coisa, calu, calei. O divertido é que lembrem, no original, o calu, calei não rima com boy, não rima com nada, na verdade. E aqui ele faz uma rima perfeita. Ele usa as exclamações para fazer uma rima perfeita. Onde o original, como eu dizia, parece fazer questão de não rimar. Ele se ria, jubileu. Maravilha. Jubileu ficou ótimo, mas ele jubilando. E repete, era briluz, as lesmolisas tovas rodavam e reuviam nos gramilvos, estavam mimes e cais as pintalovas e os momirratos davam grivos. O que eu quero dizer com essa conversa toda? Uma crítica à tradução do Augusto, longe disso. Apontar umas ideias estranhas, sim. Dentro de tudo aquilo que a gente falava, do tipo de limite e do tipo de liberdade que esse tipo de trabalho confere à tradução, estranho pensar em por que essas duas alterações bem significativas aparecem, né? Essa ideia paradoxal de que vai se matar algo que não morre, e especialmente essa grande alteração aqui do sono, da sonolência e depois do sono. Colocar a pessoa que estava de pé pensando como dormindo e na hora que alguma coisa acontece. Estou sendo exagerado? Estou sendo cruel com a tradução? Sim, definitivamente. É o que a gente faz da vida, é o que
aonde fazer com a minha quando for publicada, nenhum problema. Estamos com a bunda na janela do momento em que publicamos o texto. Mas eu continuo dizendo que é estranho pensar por que alguém com o grau de competência para lidar com verso, com rima, com metro, decide fazer uma alteração dessa natureza. Eu não consigo deixar de pensar que, inclusive, aquela influência do poema do Mallarmé estivesse na cabeça dele. Ele talvez tenha visto isso aqui meio que sobreposto os dois mundos. Isso altera alguma coisa da qualidade final do poema? Não, curiosamente não. Especialmente porque o poema é muito bom, o poema é maravilhoso. Tivesse ele traduzido toda a Alice, talvez ele tivesse pensado de maneira diferente sobre coisas pontuais. Como ele traduziu o poema isoladamente, o resultado é muito bom por si só. Mas é curioso pensar nas diferenças de peso para as decisões, se você vai ter que fazer depois a explicação do Humpty Dumpty, se você vai ter que depois traduzir o Snork. Detalhe, além de tudo, que o Jaguadarte perde qualquer referência daquele jabber, mantém o som, né, o j do começo, e acrescenta essa arte aqui, que deixa a coisa mais metalinguística do que ela era talvez no original, e repete a palavra Jaguadarte, como o original não fazia. Não é de todos os poemas que a gente vai falar desse jeito, aliás, não é de todos os poemas que a gente vai falar, mas esse aqui eu acho que já serve para dar um belo exemplo, não só dar um belo exemplo dos problemas e da articulação dos problemas, porque isso é muito irritante na tradução da Alice, o quanto você resolve uma coisa, mas depois ela reaparece e você precisa fazer ela funcionar em outro contexto, senão você tem que voltar para alterar a tua solução original. E o quanto a gente pode também olhar para uma grande tradução, para uma das traduções mais famosas do cânone da tradução poética brasileira. Como eu dizia lá atrás, e falei naquela outra fala, o próprio Augusto de Campos, quando foi singularizar duas traduções na sua vida inteira, escolheu essa entre elas. Então ele está falando de algo que ele mesmo considera um belo resultado. E a gente sabe que ele é alguém que trabalha em termos de só publico aquilo que deu certo. Ele tenta fazer traduções e ele decide: essa eu não consegui fazer do jeito que eu queria, essa eu não consegui, essa funcionou, eu publico. Então a gente está falando de alguém que só publica o que acha que funcionou muito bem. Não trabalha como por obrigação e empreitada. Traduza todos os poemas de fulano, você fica mais feliz com uns, menos feliz com outros, mais ou menos insatisfeito. Mas publica porque tem que publicar, porque a editora pediu. Não é o caso dele. Ele só publica o que o deixou satisfeito. E entre todos esses poemas que ele traduziu, ele escolhe esses dois. O Dawn, a elegia do Dawn, e o Jaguadarte. E ainda assim, a gente tem campo para comentar coisas aqui dentro. É o tamanho da complexidade e, ao mesmo tempo, da variabilidade da tradução poética. Ficamos por aqui por hoje, gente. Obrigado.